Eu tenho um script aqui que recebe 3 prefabs, que são esses 3 modelos de árvore aqui que eu peguei na internet. O funcionamento é bem simples, eu passo aqui a quantidade de instâncias que eu quero na cena, e depois chamo um método passando a posição do prefab que eu quero, que ele vai spawnar aqui na cena e colocar de forma aleatória dentro de uma grid. Você vê a grid aqui nesse outro script. Vamos dar play aqui rapidinho para vocês verem de forma mais concreta. Eu quero dar play aqui com o profiler ligado na parte de memória. Você vê que eu mudei aqui do modo Simple para Detail. Primeiro eu não vou fazer nada, não vou spawnar nenhuma árvore ainda. Eu vou vir aqui Take Sample Play Mode. Ele vai pegar uma amostra do frame que está agora. Se eu vier aqui em Assets e procurar aqui, pode ser Mesh, pode ser Game Object, Transform, eu consigo ver aqui que estão carregadas as minhas 3 árvores, mesmo que eu não tenha instanciado elas. Até aí beleza. Vamos clicar aqui nos botões para a gente ver. Ó, você vê que ele está instanciando as árvores e colocando aleatoriamente. Se eu vier aqui em Destroy All, ele tira todas as árvores da cena. Mesma coisa, continua as 3 árvores aqui na memória. Agora eu vou sair aqui do Play e vou resetar esse daqui só para poder tirar esses 3 prefabs aqui da referência. Agora se eu der Play de novo, olha o que vai acontecer. Se eu vier agora em Take Sample Play Mode e vir aqui em Assets, primeiro que a gente não está encontrando mais aquele menu de Mesh. Vamos procurar aqui Game Object, também não está aqui mais. Ou seja, só de eu referenciar algum asset em algum script, ele já vai lá e carrega ele na memória, mesmo que eu não vá usar ele hora nenhuma. É claro, geralmente a gente não vai se preocupar muito com isso, em caso de projeto pequeno ou projeto para computador, mas no caso de mobile, por exemplo, ou em projetos gigantescos com um monte de assets, é bom a gente ter esse controle de quando a memória é carregada e liberada. E é para isso que a gente vai usar o pacote Addressables, que te permite controlar de forma melhor e mais fácil esse gerenciamento de memória. Então senta direito na cadeira e bora pro vídeo. Eu tenho essa outra cena aqui que é a mesma coisa, só que em vez disso está usando Addressables. Você pode já notar aqui uma diferença que ao invés de passar o prefab aqui, ao invés de ter aquela array de prefabs, eu tenho aqui esses dropdowns que me passam uma referência para o endereço desse prefab. Mas já vou voltar a falar disso. Então se eu der um play aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Vou vir aqui pegar uma amostra, Assets, você vê que a gente não tem aquele Meshes. Mas enfim, se eu vier aqui agora em Tree 1, por exemplo, aperto o botão, ele vem, instancia minhas árvores. Se eu der uma olhada aqui agora de novo, aqui, Mesh, tá aqui aquela árvore. Por quê? Porque eu carreguei ela e depois instanciei. Você vê que ela vai continuar carregada aqui agora, só depois que eu vou liberar a memória desse prefab. Vamos ver aqui a segunda. Pego a amostra, ela apareceu aqui. Terceira, mesma coisa. Agora se eu vier aqui em Destroy All, ele não vai liberar a memória ainda. Se você prestar atenção aqui no console, quando eu apertar aqui, ele vai levar 6 segundos e depois vai liberar a memória. Por que eu faço isso? Porque vamos imaginar que eu venho aqui, destruo elas, mas logo depois eu já queira instanciar mais. Então ele dá um tempinho para eu poder usar ele de novo ao invés de só liberar de uma vez. Então ele vem aqui, Destroy All, presta atenção aqui do lado. Tá aqui, liberou a memória dos 3 prefabs. Se eu vier aqui agora em Take Sample Play Mode, você vê que já sumiu. Os 3 meshes que estavam aqui sumiram. Claro, em um jogo real esse tempo não seria de 6 segundos, seria um tempo maior, uns 30, 50 segundos, daí já depende do seu jogo, de quando esse asset vai ser usado, você vai ter que analisar para cada situação, mas aqui é só para a gente visualizar melhor mesmo. Eu passei aqui por um projeto vazio para a gente poder fazer as primeiras configurações. Antes de mais nada, para poder usar o Addressables, eu preciso instalar o pacote dele pelo Package Manager. Então eu venho aqui, Window, Package Manager, espero ele carregar e caça aqui do lado pelo Addressables. Você vê que ele tá aqui. Se eu não estiver achando, eu posso só vir aqui e pesquisar. Mas aí achei ele, cliquei, install. Ele acabou de instalar, posso vir aqui e fechar. Agora, se eu vier aqui em qualquer asset, lembrando que com assets eu não estou falando só de prefabs. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um som. É qualquer conteúdo que você usa para poder criar a sua aplicação. Eu importei alguns sprites para cá. Então se agora eu vier em algum deles e clicar, você vê que apareceu aqui em cima essa caixinha dizendo Addressable.
Se eu marcar ele aqui, quer dizer que eu estou definindo esse sprite como addressable. Você vê que ele está carregando tudo aqui. E aqui do lado dele apareceu essa caixinha para a gente poder definir o endereço para esse asset. Esse endereço vai servir para guardar a localização para ele. Eu não sei se tem alguma boa prática para poder nomear isso daqui. Eu costumo só dar uma diminuída para não ficar tão grande, então agrupar de algum jeito que faça sentido com o projeto. Mas de qualquer forma isso não vai fazer tanta diferença. Posso vir e trocar aqui. Se a gente vier agora aqui em Window, Asset Management, Addressables e Groups, ele vai abrir essa janela para cá. Vou jogar ela aqui para ficar mais fácil de ver. Se eu abrir essa caixinha aqui, você vê que está aquele asset que a gente marcou. Ele está aqui o endereço que a gente definiu e o endereço original dele, o endereço completo. Se eu vier aqui e marcar esse outro Scorpion também, ele vai vir para cá. Eles estão aqui no que a gente chama de grupo. No caso, esse Default Local Group é o que ele já vem para cá como padrão. Então, nesse pacote eu consigo dividir os meus assets em grupos. O que esse grupo vai facilitar para mim? Bom, primeiro que ele vai servir para organizar, óbvio. A gente vai colocar todos os assets que tem alguma relação. Mas o principal dele é que se eu vier aqui e clicar nele, eu consigo configurar todos os assets que estão aqui de acordo com esse grupo. Ou seja, eu consigo definir a mesma configuração para eles todos. Se eu vier aqui em Create Group, ele me dá duas opções. Eu posso vir aqui e criar um grupo em branco, sem nenhum esquema, sem nenhuma configuração. A gente vai adicionando as configurações. E eu posso vir aqui e criar um grupo com configurações de compressão. Vale dizer que a gente não consegue usar os grupos para poder carregar um monte de sprites juntos. Para essa função a gente tem os labels. Se eu arrastar um pouquinho aqui para o lado, ou então posso diminuir aqui, você vê que eu consigo definir um label para ele. Por enquanto a gente não tem nenhum label, só tem esse default. Mas se eu vier aqui em Manage Labels, ele me dá aqui a opção de criar algum. Posso pôr aqui um nome. E se eu clicar nele, eu posso vir aqui e remover. Vou criar um aqui para vocês verem. Daí eu posso vir aqui e definir. Com isso você consegue facilmente carregar assets com a mesma label usando o Load Assets Async. Outro detalhe que vale ressaltar é que se você tiver um servidor onde você está guardando esses arquivos, dá para você facilmente carregar eles usando o Addressables. Mas claro, eu não vou chegar a aprofundar nesses assuntos nesse vídeo, então vou deixar toda a documentação aí na descrição para vocês darem uma olhada. Tem bastante coisa sobre esse assunto, então leiam, revisem e tentem fazer por conta própria. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu estou carregando os prefabs das árvores, instanciando elas na cena, depois destruindo e descarregando ela da memória. No começo aqui do nosso script eu declaro uma array do tipo Asset Reference, que são aqueles drop-downs que a gente viu lá na cena. O que isso daqui basicamente faz é guardar o endereço do nosso prefab. Mas por que a gente vai precisar disso? Para a gente poder carregar um asset na memória, a gente pode referenciar ele de basicamente três formas. Por endereço, que aí no caso eu vou passar uma string com aquele endereço que a gente definiu. Por label, que é aquele negócio que eu falei agora há pouco. E por asset reference, que é o que a gente está usando aqui. Ele serve como uma referência direta para o asset, assim como o endereço. A vantagem que ele tem sobre os outros é que a gente consegue facilmente vir e setar ele aqui pelo editor, o que facilita muito a nossa vida se a gente precisar mudar algum endereço e ainda impede erro de digitação. Logo após isso tem aqui a quantidade de árvores spawnadas e um Tree Positioner, que é um script que vai posicionar essa árvore dentro da grid. Agora aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho 3 dicionários. Só lembrando que um dicionário é basicamente duas listas que estão interligadas. Um conjunto de chaves e um conjunto de valores. Ou seja, se eu passar uma chave para esse dicionário, ele vai retornar para mim um valor que está ligado com essa chave. Então aqui a gente define o tipo da chave e o tipo do valor. Aqui a chave é do tipo Asset Reference, que eu acabei de falar sobre ele aqui para vocês. E o valor é do tipo Async Operation Handle. Esse Async Operation Handle recebe o tipo GameObject. Daí agora você já deve estar mais perdido que daltônico montando cubo mágico, mas pode ficar tranquilo que mais tarde eu vou voltar nele e falar sobre ele. Você só precisa entender por enquanto que isso daqui vai armazenar as operações de carregamento. Esse daqui é mais fácil de entender. A gente passa para ele um Asset Reference, daí ele retorna para mim uma lista com todos os objetos que foram instanciados na cena. Ou seja, se eu passo aqui a Asset Reference da árvore 1, então ele vai retornar uma lista com todas as instâncias da árvore 1 na cena.
O terceiro e último dicionário recebe um asset reference e retorna uma int. Vou te dar um cenário hipotético aqui. Eu comecei a carregar uma árvore que eu estou indo usar. A árvore 1, por exemplo. Eu comecei a carregar o asset dela para poder instanciar. Só que ele ainda não terminou. Eu já estou clicando no botão mais vezes para poder instanciar mais árvores. Então, eu vou guardar essa quantidade aqui para quando ele acabar de carregar. Enfim. Os dois métodos que são chamados lá pelos botões são basicamente esses daqui. O spawn trees e o destroy all. O spawn trees recebe aquele index, que é a posição da árvore que eu estou querendo spawnar, aqui dentro da array. E o destroy all, como você já deve imaginar pelo nome, destrói todas as árvores. Vamos vir aqui primeiro no spawn trees. Ele está primeiro verificando se o index está dentro do tamanho da array. E depois verifico se essa asset reference que a gente passou ainda é válida. Ou seja, se ela não foi alterada, excluída ou algo do tipo. Inclusive eu posso até, para facilitar a leitura aqui, Alt Enter, Introduce Variable, que aí vai criar uma variável aqui para mim. Fica mais fácil de ler, então por que não? Vou chamar de Index out of Range. Daí beleza, depois dessa checagem de segurança, eu venho aqui e pego a asset reference de dentro da array, coloco numa variável para ficar mais fácil de ler. Daí a gente vai dentro do nosso dicionário Load Operations e verifica se ele tem essa asset reference como key. Ou seja, se ele não tiver essa key, quer dizer que ele ainda não foi carregado na memória, porque a gente vai adicionar ela para dentro do dicionário só depois que ela for carregada. Tanto que ela está guardando aqui as operações de carregamento. Então, se ela conter essa aqui, ele vem para cá. Se não conter, vem aqui para baixo. Na primeira vez que a gente chamar esse método, ele não vai conter essa chave. Então ele vai vir aqui direto para o load and spawn. Vamos ver aqui o que ele faz. Você vê que ele está passando aquela asset reference que a gente pegou aqui da array. Então, primeira coisa que ele faz é vir aqui e carregar esse asset. A gente usa o load asset async. Como aqui o nosso asset é um prefab, então eu vou passar aqui como tipo GameObject. Então eu venho aqui na classe estática addressables, chamo o método loadAssetAsync, passando o tipo GameObject e passando como argumento a nossa asset reference. Então para isso que a gente está guardando essa asset reference, para a gente poder carregar ela na memória. Isso daqui é um método assíncrono. Você consegue perceber aqui pelo async no final. Ou seja, ele vai começar a executar agora, mas não vai terminar ainda. Ele não vai esperar ele acabar para poder passar aqui para baixo. Então, ele vai continuar executando em segundo plano e quando acabar, ele vai invocar o evento completed. Ele vai avisar aqui para a gente. Então, para isso, e por mais alguns motivos que eu vou explicar mais para frente, que a gente vem aqui e guarda essa variável load operation. Você vê que ele retorna aqui para mim uma async operation handle, que, como vocês podem lembrar, é aquele tipo do valor do nosso dicionário. Então a gente vem aqui, adiciona ele para dentro do nosso dicionário. Esse daqui é a mesma coisa de eu vir aqui e falar load operations.add, daí passar aqui a chave e o valor. É literalmente a mesma coisa, eu posso falar dos dois jeitos. Eu estou adicionando aqui a chave e um valor interligado com essa chave. Daí logo depois eu preciso definir o que vai acontecer quando essa operação for completada. Então a gente tem aqui esse completed, que é um evento, é uma action que tem como argumento uma async operation handle, que a gente viu agora há pouco. Ou seja, o método que a gente for escrever aqui tem que receber como argumento uma async operation handle. E não tem nenhum retorno porque é uma action. Beleza, a gente podia vir aqui e passar um método para ela. Só que eu estou usando aqui o operador lambda para poder definir isso de forma mais direta. Por que eu estou fazendo isso? Porque você vê aqui que eu estou usando essa asset reference que eu recebi aqui como argumento. Se eu fosse passar um método, eu teria um trabalho todo a mais para poder pegar essa asset reference. Então se eu faço aqui nessa mesma linha, mais simples, mais direto, e me poupa um monte de trabalho extra. Então eu venho aqui mais igual para poder escrever e passo aqui o argumento que ela vai receber. Você lembra aqui é uma async operation handle. Se eu só passo aqui o nome direto, ele já reconhece o tipo para mim. Eu defino aqui o argumento e aqui o corpo. O que ele vai fazer. Se tivesse mais de uma linha, eu podia só vir aqui e usar umas chaves. Mas como não tem, faço aqui direto. Então a gente já carregou o asset. Agora só está esperando ele acabar de carregar para poder instanciar. Porque como vocês viram aqui,
Quando ele for completado, ele vai spawnar as árvores baseado na quantidade. Vamos ver aqui nesse método o que ele faz. Ele é bem simples, é só um for que vai do 0 até a quantidade que a gente passou em cima e vai chamando esse método aqui, spawn tree from loaded reference. Daí ele está passando aqui para mim a asset reference, que a gente definiu aqui como argumento. Esse vídeo já está ficando muito grande, então eu vou dividir aqui para vocês em duas partes para poder ficar mais fácil de digerir. Essa primeira mostrando a cena, falando sobre o carregamento e tudo mais, e a segunda mostrando como que instancia os assets, como que apaga eles da memória e tudo mais. Eu queria ressaltar que isso que eu estou mostrando aqui no vídeo é uma parada muito específica para esse problema que eu criei. Então o importante mesmo é que vocês entendam os conceitos, que entendam o que é carregar um asset, o que é instanciar, qual que é a diferença dos dois, e que sabendo isso, sabendo configurar, sabendo os métodos que usam, vocês possam implementar isso na sua própria solução. No mais é isso, já vai sair a parte 2 aí para vocês acompanharem e boa noite.